Boa tarde, eu sou a aluna Patrícia, aluna do curso de Interpretação Ambiental da professora Jasmine, da Universidade Estadual do Paraná. O tema que eu escolhi para estudo foi, o ambiente que eu escolhi para estudo foi a aldeia Nova Aurora. Eu vou contar um pouquinho fazer uma pequena introdução sobre o que é a aldeia primeiro, para depois eu mostrar como que foi feito o processo de interpretação ambiental. Então, a aldeia Nova Aurora, ela iniciou o seu trabalho mais ou menos na década de 1990, com várias atividades e com vários pesquisadores que foram se unindo ao longo dos anos, né, em diferentes áreas. E aí, em 2020, quando teve a pandemia, nós entendemos que nós tínhamos a ideia de criar um instituto, mas como foi ficando muito difícil, em 2020 nós percebemos que nós já tínhamos adquirido alguns conhecimentos e a gente precisava sintetizar esse conhecimento para poder distribuir de alguma forma. Então, a aldeia Nova Aurora foi criada, então é um local que fica em Santa Branca, é uma área que fica mais ou menos 1.800 metros acima do nível do mar, com bastante montanhas, e então o Instituto foi dividido em casas, são 5 casas que a gente trabalha. Então, o projeto inicial era mais ou menos dessa forma. Então, essa é a casa central, seriam 5 avenidas que serão construídas, e cada avenida abriga uma casa. Então, tem a Casa do Saber, que trabalha todos os conhecimentos locais e regionais, a Casa dos Sabores, que trabalha as formas de alimentação local, a Casa da Arte, a Casa da Cidadania e uma casa que a gente chama de Casa Solário, que estuda o sagrado de várias comunidades. Esse projeto, então, começou em 2020 e 2025. Só que qual era o grande problema e o gargalo desta instituição, que eu faço parte também? Era um projeto que são muitas coisas, muitas informações, muitas casas, muitas ações para ser feita. Então, nós conseguimos, em 2023, conseguimos comprar um espaço, que nós não tínhamos o espaço ainda até 2020, conseguimos o espaço, criamos, então, o design, a estrutura, mas é um projeto muito complexo e a gente não sabia como começar, como cada casa ia começar a compartilhar esse conhecimento e praticar iniciativas de novos modelos de produção, estudo territorial, entre várias áreas. E aí, em 2024, eu fiz uma aula de divulgação científica, e aí a gente entendeu que precisaria primeiro se comunicar com essa comunidade através da internet, então a gente criou um site que pode, para ser melhor entendido o que significa cada casa. Então, o site é www.rediroco.com.br e abriga o projeto Aldeia Nova Aurora. Aí, a gente não sabíamos como fazer isso, então, por isso que eu escolhi este projeto. Quando eu fiz a matéria de interpretação ambiental, a gente conseguiu entender que era possível já iniciar o projeto sem necessariamente ter a construção de cada casa e de todas as experiências, porque a gente podia colocar a interpretação do projeto como um todo e ir colocando as interpretações, os conceitos, os achados, através dessa comunicação, desse tipo de comunicação. Então, partindo desse princípio, desse estudo, a gente utilizou os 4 objetivos interpretativos para passar todo este conceito que a Nova Aurora tem. Então, um dos primeiros, eu vou passar aqui para vocês. Então, aqui, para vocês terem uma noção, né? Então, a aldeia Nova Aurora, ela fica num ambiente assim, montanhoso.
Então, a professora pediu para a gente usar como modelo Abrolhos e alguns outros que a gente estudou em sala de aula. E aí, com a ajuda da inteligência artificial, a gente conseguiu imaginar um totem com todos os objetivos daqui, resumido, para chamar atenção. Então, eu achei maravilhoso o que foi feito. Então, aqui ele já se comunica dizendo que é uma área de alto relevo. Aqui está o nome da nova aurora. A gente chama de janela, para a gente poder interagir com esse espaço, né? A madeira é o material que tem lá, e basicamente, aqui ele não colocou as 5 casas, mas basicamente seriam as 5 casas, né? Porque entre as 5 casas tem medicina alternativa, ensino, pesquisa, entre todas essas áreas. Então, isso ficaria aqui logo no começo da aldeia, né? Então, para a criação deste totem, e foi muito interessante, porque a gente conseguiu entender como a gente ia se comunicar com as pessoas, porque eram vários conceitos, a gente tinha só 7.000 metros, a gente não entendia como que a gente podia passar tanta informação. Então, através desses meios informativos, que podem ser totens, flyers, a gente conseguiu interagir e montar esse plano, e a partir daí nós vamos até usar isso na aldeia, né? Então, o primeiro objetivo é compreender que a aldeia é um espaço de pesquisa e experimentação. Isso é importante, porque o espaço, então a gente queria que houvesse experimentação de várias áreas, e que também houvesse pesquisa e essa experimentação pudesse ser registrada de forma metodológica. Então, a gente pode começar a fazer isso através de trilhas, através de observação, e quem pode direcionar isso são os meios interpretativos. Então, a gente não precisa necessariamente ter funcionários agora, ter professores, a gente pode passar esse tipo de experiência, mas esses totens e esse material pode ficar fixo, pode ficar na internet, que é o site que tem. Então, o importante é que tenha esses elementos, né? Então, reconhecer o valor ecológico, cultural e espiritual do território do Vale do Paraíba, que é um vale que é montanhoso, e entendendo como patrimônio natural e material de relevância regional. Então, a gente começa a produzir uma série de levantamentos que já foram feitos do local, que são informações do território, informações da cultura, alguns trabalhos espirituais do sagrado, desse território que é feito, que tem várias culturas, né? E identificar a relação entre prática cotidiana da aldeia com outro tipo, com outras práticas territoriais, por exemplo, que é a bioconstrução. Dentro desse canal de comunicação, a gente busca sentir o pertencimento do território. Então, por exemplo, quando aqui a gente criou, a gente não, né? A inteligência, a gente colocou todos esses elementos para a inteligência buscar para a gente. Então, quando ela trouxe esse formato do território, esse daqui principalmente, isso já mexeu comigo. É um pouco difícil de fazer, porque tem que ser entalhado, mas a gente já mexe com a gente. Quando a gente olha essa imagem e olha o fundo, já te causa uma emoção, que você está numa área uma área de grande elevação, então o ar aqui é diferente, a vista é diferente, você já tem uma sensação. Então, isso é muito interessante, foi muito interessante. E aí, aqui, valorizar conhecimentos ancestrais com a população, começar a fazer as atividades educativas, que pode ser feita só através das visitas, né? Mas, então, por exemplo, se a gente começasse a convidar ou as pessoas que passam por lá da própria comunidade, quando elas olham um totem desse, elas já chamam atenção. E daí ela já vai perceber o que tem aqui, que ela está dentro de um território que é um dos territórios mais altos da nossa região,
e assim vai questionando várias coisas, né? E agir como um multiplicador de educação ambiental, da cultura de paz, então essas são as experiências que podem ser feitas lá. Mas, assim, eu estou falando só desse totem, né? O próprio totem, ele já traz essa paz, essa calma, essa tranquilidade, né? Por exemplo, colocar esses elementos que causam tranquilidade, a escolha da cor, enfim, tudo isso a gente conseguiu fazer com que o chat fizesse isso para nós. Então, quem é o público-alvo? Visitantes, alunos de escolas interessados em temas ambientais, sociais e culturais, pesquisadores, extensionistas, a própria comunidade local e regional. Então, a ideia é fazer eventos, a gente já trabalha com agricultores familiares, alguns artesãos, então a gente já tem algumas feirinhas que a gente faz lá, a gente já faz a ponte com alguns alunos de extensão universitária, então são esse tipo, todas essas pessoas podem participar, né? Turistas, então, o nosso pensamento era como que a gente vai levar turista para lá, o que a gente vai fazer, o que a pessoa vai fazer. E agora, só o fato de ter a interpretação ambiental mudou tudo, porque possibilita tudo, possibilita as pessoas irem visitar a horta, possibilita as pessoas irem visitar o local, irem fazer experiências, mudou muito, mudou completamente a nossa visão. Então, os voluntários parceiros são pessoas da própria comunidade, escola, nós temos alguns colaboradores, pessoas que fazem parte do projeto que moram em outros lugares, porque tem o site, então, de alguma forma, ajuda, né? Então, como diz o autor que a gente estudou, o Tilden, né? Ele fala relacionar a mensagem ao universo do visitante. E isso era uma coisa que a gente não conseguia ter. Nós tínhamos várias informações, como a gente viu no curso, nós tínhamos informações dos pesquisadores, de tudo, mas a gente não conseguia passar nenhuma mensagem do nosso universo. A gente não sabia como fazer isso. E a interpretação ambiental, ela veio trazer esse novo universo para nós. Então, no caso da Aldeia Nova Aurora, vai ter que ser com barulho mesmo, gente. No caso da Aldeia Nova Aurora, o tema central é a paisagem como espelho da alma. Integrar natureza, cultura e conhecimento para criar territórios de vida. Então, o lugar lá ele é alto, então a gente escolheu que o tema central seria a própria paisagem, o próprio local, porque ele fica no último piso, então ele é um pico, então, e é através deste local que nós vamos experimentar e conhecer a natureza e o território. Tem algumas áreas de floresta, não são áreas preservadas, são áreas que a gente tem que trabalhar isso ainda. Então, tem mina, mas nada preservado ainda, então esse é um trabalho que a gente quer fazer lá, porque o nosso vizinho concorrente são várias fazendas de eucalipto. Então, trabalhar todos esses desafios do território agora vai ficar mais fácil. Então, por isso que a gente escolheu que o tema central seria a própria paisagem em si, né? Então, a gente vai usar como subtemas cada casa. Então, a gente tem a casa da educação, a casa da saúde, a casa do desenvolvimento da economia criativa, a casa de contemplação, que é o sagrado. E, então, a gente consegue colocar dentro deste espaço aqui cada área. Então, mesmo que a gente coloque painéis, totens, que a gente consiga, a gente já está trabalhando esta casa aqui. Então, como a gente viu no curso, a gente pode colocar aqui dentro, que nem eu vou mostrar para vocês, os meios de comunicação. Espero que esteja andando, né? Que eu estou compartilhando, senão estou falando bobagem. Então, esta casa aqui, a gente já está com um projeto. Então, dentro desta casa, a gente já pode colocar os folders, painéis, colocar
os estudos da fauna e da flora, como a gente viu na aula, dos insetos que tem na área, dos animais que tem, dos pássaros, das flores. Tudo isso a gente já pode colocar aqui como elemento informativo. Então, ficou muito mais fácil e viável, porque isso dá para a gente fazer, né? Então, quais seriam os meios de comunicação que a gente ia usar? Então, nós usaríamos os totens, que é esse, né? Folders, e até coloquei um aqui, que os meios de interpretação aqui eu achei interessante, que daí eu coloquei aqui mais ou menos o que a gente trabalha. Então, poderíamos começar a trabalhar com o roteiro de trilha, que a gente tem lá, mas não imaginava que poderíamos colocar painéis de roteiro de trilha. Nós temos o mirante, a gente tem algumas vivências da horta, oficina de erva medicinal, as práticas integrativas, e tudo isso a gente já tem. Então, a gente pode comunicar tudo isso e como é que fala? E deixar lá esse meio de comunicação, né? Então, a gente pode usar painéis. Aí, uma coisa que era muito interessante a gente usar, a gente já tinha falado sobre isso, que a gente tem uma parceria com uma outra ONG de deficientes visuais. Então, a gente poderia trabalhar com braille e autodescrição. Fazer uma exposição permanente do território vivo, dentro dessa sede que a gente criou, criar alguns totens sonoros para a contemplação. Então, a gente pode colocar um totem e aí um QR Code que entra no site e você tem acesso a algumas músicas para fazer meditação, né? Aí a gente já está fazendo alguns podcasts e aí a gente pode colocar narrativas interpretativas do lugar, que é uma coisa que a gente não conhecia também. A gente já tem a plataforma online, mas agora a gente coloca esse material educativo que a gente não tinha. E também nas redes sociais, né? Outra coisa que a gente viu no curso, que é muito interessante, são jogos, cartilha, mandala, tudo isso, mandala com planta medicinal, jogo com planta medicinal, que a gente viu durante o curso. Então, são muitas coisas que dá para ser feita lá na aldeia. Aí eu pedi para criar um totem de cada casa, e ficou muito lindo. Uma das coisas que nós tínhamos falado, que a professora tinha falado, era tentar criar um modelo que a pessoa pudesse se identificar. Então, a IA criou algumas imagens para nós, e aí eu achei muito interessante criar em madeira. Então, esses de cada casa tem madeira, tem o QR Code e a frase, né? A frase de chamamento. Então, por exemplo, na Casa dos Saberes, como a gente tem pesquisa, então uma frase no campo, né? No campo de pesquisa e de observação, que a ciência escuta, observar é escutar, a ciência nasce quando a curiosidade se alia ao respeito da vida, pesquisar é aprender com a própria floresta, e sempre colocando aqui a Aldeia Nova Aurora. Aqui a gente também pode colocar patrocinadores, né? No caso que eu não coloquei, mas no outro totem eu coloquei. Então, aqui eu coloquei algumas identificações que a gente viu durante o curso que é importante, que é o texto, ter QR Code, aonde colocar uma paleta de cores atrativa, tudo isso a gente tem que tomar cuidado. Aí, esse aqui perto das hortas. Então, eu imaginei assim, né? São totens iguais, semelhantes, e cada um fala de uma casa. Aí, eu achei muito interessante isso tudo também. E aqui, por exemplo, um outro meio interpretativo que poderia ser... Por exemplo, lá tem muito dessa borboleta azul grandona, né? Então, por exemplo, um dos estudos seriam colocar todas as borboletas que tem lá, e daí lá dentro do instituto podíamos colocar... como é que eu falo? Pode ser folders, pode ser só cartaz, ou dependendo do trabalho que a gente vai fazer, enfim, né? Se a gente
que nem eu tenho alguns insetos que a gente tem, mas o inseto está morto já, né? Então a gente não tem coragem de matar uma borboleta dessa, então teria que esperar ela morrer para a gente poder pegar. Então, assim, pelo menos a gente já pode dizer que tenha essa lá. Então, os parceiros seriam instituições de ensino, órgãos públicos, organizações sociais. Aqui tem uma ONG chamada Colibri, que já faz parceria conosco, pequenos produtores rurais que também já fazem, instituições de pesquisa e saúde integrativa também, terapeutas, médicos, né? E voluntários que a gente tem lá. Então, esse seria um meio interpretativo, um plano interpretativo preliminar para a aldeia Nova Aurora, que foi muito importante para este local, né? Eu não conhecia essa matéria, nós não conhecíamos plano interpretativo, então a ideia é essa. Então, de conseguir criar um plano interpretativo para essa área toda. E usando totens, usando folders, e ficou muito interessante. Eu já vou compartilhar com vocês, eu vou parar aqui um pouquinho, e vou compartilhar com vocês. Espero que tenha dado para ver, né? Senão... E vou compartilhar com vocês o outro plano interpretativo que eu fiz, que é sobre uma área em Ponta Grossa, que não tem nenhum, também não tem nenhuma interpretação ambiental. Eu vou fazer tudo junto para a gente fazer uma comparação. O lugar é este daqui, que fica em Ponta Grossa. Aqui está a rodoviária, aqui está a prefeitura, e toda essa área aqui é um parque, e aqui está o SENAC, aqui está um parque, uma área verde, né? Este parque, essa área verde, neste entorno, não tem nenhum meio de interpretação ambiental, e aqui fica a rodoviária. Então, o que a gente pensou? Que como passa muita gente lá, nós poderíamos, tudo isso baseado nos textos e nas aulas que nós tivemos, né? Que nós poderíamos criar alguns materiais com textos curtos, né? Com frases curtas, mas que chamasse a atenção para quem estivesse esperando enquanto o ônibus não vem, e dá uma voltinha ali no entorno. Então, a gente criou 3 opções, e daí eu consegui fazer, uma eu fiz na internet, com a IA, e a outra eu fiz no Canvas, né? Então, os textos seriam, para chamar a atenção, né? Entre o vai e vem da rodoviária, há um espaço onde o tempo desacelera. Aqui a natureza fala em outro ritmo, e do vento, dos pássaros, das folhas. Este fragmento de mata é um pulmão vivo que refresca o ar, abriga a vida e guarda a memória. Aqui tem algumas identificações sobre o bioma, sobre a função ecológica, a localização, o acesso. Aqui também tem um QR Code, né? Essa imagem não ficou muito bonita, mas como a gente viu, a gente tem sempre que ter um profissional da área para fazer isso, mas seria só um chamamento para a pessoa observar, né? Uma outra frase seria: quando o tempo para, a cidade respira. Em frente à rodoviária existe outro tempo, o da natureza. Esse pedaço de floresta urbana é mais do que um cenário, é o ar que respiramos. O abrigo das aves, silêncio que equilibra o movimento da cidade. Venha passear por nossas trilhas. Então, esse aqui seria um texto diferente, mas talvez mesclando este tipo de imagem com este, né? Colocaríamos aqui. Talvez não precisasse ter nada muito técnico, que tipo de floresta que nada disso, mas sim chamar a pessoa
para ela ter uma experiência enquanto ela descansa ou quanto tempo não para, e para ela fazer essa reflexão de tempo, da viagem, do tempo, do espaço urbano, das rodovias, de repente ela parar um pouco durante este tempo e reconsiderar o tempo, reconsiderar as paradas. Então, eu fiquei pensando nisso. Hoje, o local não tem essas trilhas, né? Mas supondo que existam essas trilhas e que essas trilhas estejam com manutenção. Então, ela pararia e faria uma pausa. Então, em vez de ela ficar sentada naquele banco, ela iria ali fazer uma reflexão, até porque o vai e vem da rodoviária, né? São pessoas que estão com várias coisas na cabeça, então, emocionalmente, isso chamaria ela para uma reflexão. E é uma reflexão no centro da cidade. Então, eu queria já fazer a apresentação dessas duas atividades, né? E usando. Aí, aqui eu coloquei a borda, né? Supondo que isso aqui consiga ficar dentro da rodoviária. E não colocar fora, porque fora fica muito longe de quem está na rodoviária. E quem está no estacionamento quase não presta atenção. Então, eu pensei em que seria mais interessante chamar a atenção de quem está na rodoviária. Então, isso aqui podia ter uma moldura, né? Ser grande. Daí eu escolhi branco, azul, com poucas palavras, com alguns espaços. Aí aqui teria os patrocinadores. Enfim, e ele também poderia mesclar com essas informações da mata, né? Do que tem na mata e tudo isso. Então, essa seria a apresentação da minha atividade. Eu espero que tenha dado para ver aqui, e eu não consegui. Eu acho que eu não consegui deixar menorzinho aqui, mas eu acho que é isso, então. Então, eu primeiro gostaria de agradecer a professora, porque foi uma oportunidade de resolver um problema muito grande que nós tínhamos, e espero poder levar esse conhecimento de forma prática, né? Então, muito obrigada, professora, muito obrigada a todos os alunos e principalmente ao EPG, que tem me acolhido de forma tão carinhosa. Um abraço a todos e até a próxima.